Man, qual foi o momento, tipo, em que tu percebeste, esse mamo vai dar certo? Acredito que foi em 2018, quando acabava de chegar da África do Sul, né? Por acaso, pronto, o pessoal à minha volta já perspectivava que essa cena ia dar certo, mas eu nunca pensei que isso fosse se tornar algo tão profissional, né? Porque eu fazia aquilo por puro entretenimento e por gostar da música, né? Música para mim é uma cena muito terapêutica, porque fez parte da minha infância, fez parte de momentos muito, muito difíceis da minha vida. Então, para depois levar isso para o next level, que era pro lado profissional, foi uma surpresa tanto para mim eh, eh, quer dizer, uma surpresa mais para mim do que para o pessoal à minha volta, né? Porque eles já perspectivavam que essa cena seria mesmo desse jeito, yeah. Ah, um artista que está aí fora há faz 5 anos, 5 Uhum, anos, brother, eu ouvi, tipo, dos teus primeiros singles, tipo, Digo Que Te Amo, até uhum, uhum, o Linda, brother, e uhum. nota-se claramente um gráfico para cima fodido, estás a ver? É, 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 aham. esse upgrade tens feito na tua música, na tua própria composição, é uma cena que o tempo está a trazer, ou tu também tens estudado muito sobre isso? Eu acredito que são os dois lados. Os dois lados porquê? Por um lado, e quando se fala de estudar música, refiro-me a ouvir, né? Eu ouço muita música e quando eu estou a ouvir música alheia, eu ponho-me muito no lugar do ouvinte, né? Do cliente, do que eu gostaria de ouvir numa música. E esse mesmo lado eu coloco quando vou começar a fazer as minhas próprias músicas, né? Porque se eu sou bué exigente com o outro pessoal que eu vou ouvir as músicas, eu tenho que ser exigente na hora que eu estiver a fazer as músicas, tá a ver? Então, eu acredito que o estudo ou ouvir é muito, muito importante para o processo. E se eu dissesse que o tempo não está envolvido nisso, eu estaria a mentir, porque é suposto ser assim. O tempo faz com que o tempo vem junto com várias coisas, principalmente experiências. Então, são essas experiências que podem, e claro, essas experiências podem vir para o bom e para o mau sentido, mas graças a Deus no meu lado tem estado a vir para o bom sentido, né? O tempo tem me estado a tornar mais maduro nas composições, na maneira como eu faço, na maneira como eu executo. Já consigo fazer uma música bem mais rápido que antes. Outra hora, fazer música para mim era um problema. E agora que eu, por exemplo, estou a fazer mais kizomba, né? Que eu disse-te que quando estive na África do Sul, pronto, descobri os estilos que eu gostava muito de fazer, mas a kizomba não estava inclusa nisso, Certo. estás a ver? Eu tive que aprender a fazer kizomba quando cheguei cá em Angola. Yeah, tive que Yeah, yeah. aprender. Porque eu fiquei a fazer tive a fazer um estudo de viabilidade e perguntei a várias pessoas, epá, se eu quiser que o pessoal que me comece a ouvir aqui, qual é o estilo que eu devia começar a fazer? Eles, mano, todos, todos disseram que zomba. Então, tanto eu quanto o Shalom Beats, que é o meu producer, tivemos que aprender a fazer kizomba, porque os nossos estilos predominantes eram músicas clássicas, o Afrobeat e o R&B. Eu particularmente, vocês podem, tipo, até podemos chamar o Linda, o Escuta de Kizomba, mas para mim isso são sons, estás a ver, brada? São sons, tipo, Yeah. é mesmo só porque nós já temos aquele gingado, estás a Yeah, ver? yeah, Mas yeah, essa cena, tipo, essa yeah. cena nos fones é um som, brada. Curti muito. Yeah, yeah, Curti, yeah, curti, yeah, curti sim, sim. muito, 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 muito. Oh, Uhum, principalmente, não vou te negar, tipo, hoje, tipo, que ia falar contigo, foquei, tipo, eu vi a composição, a métrica, estás a ver? uhum, 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 uhum. Eh, e tu falaste agora do Shalom, brada, o Shalom é 50% daquilo que tu és, ou podemos dizer
que não é tanto. Tipo, com qualquer outro produtor também corrias fixe. Ahm, epá, o Shalom é um caso à parte para mim, tanto eu sou um caso à parte para ele, porque nós aprendemos a nos complementar um ao outro, né? Ao longo destes 5 anos, passamos a conhecermos-nos mais, né? No quesito música, no quesito personalidade, no quesito feels, né? Em todo tipo de áreas, fizemos os possíveis de nos conhecermos um ao outro, para que a nossa dinâmica para que a nossa dinâmica fluísse com muito mais naturalidade que é o que está a acontecer agora, né? Eu diria que sou 50% dele e ele 50% meu, sem sombra de dúvidas. Não vou falar da tua discografia, eu vou centralizar nos teus últimos singles, no Som com Leão, estás a ver? Uhum, uhum, uhum. Ah, tu sentes que esses últimos singles que saíram, essas participações que fizeste, eh, é, é um Suarito novo, um Suarito adulto, ou é uma continuação daquilo que já tens feito nos outros anos? É porque eu consigo sentir, eu, ouvinte, estás a ver? Ou Uhum, eu ouvindo, uhum, consigo sentir uma outra melodia, consigo sentir tipo aquela cena, desligar ao beat e eu tenho um uhum, poema, estás a uhum, ver? uhum. Ok, 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 ok. Yeah. Qual é a cena? Algum segredo? Ou é que estou a curtir bem da tua cena que eu estou a imaginar mamos? Eu não sou de estar a lançar muita música. Tanto que a minha meta até este ano, né, foram sempre lançar 2 músicas. E isso falo do meu lado, tipo singles meus. Certo. Eu não sou de lançar muita música, mas eu tenho Yeah. muita música já feita. E essa música é uma mistura de idades. Porque e é uma cena que eu reparei há bem pouquíssimo tempo, por acaso. Eu passei a há músicas, por exemplo, eu tinha um hábito muito feio mesmo, que era começar uma música e não acabar. E eu podia fazer cerca de 4, 5, 6 meses e não acabar a música. E isso resultou numa mistura de escritas em termos de idade, né? Porque imagina, a pessoa muda, por exemplo, eu acho que a pessoa muda de 6 em 6 meses. A maneira É de uma boa pensar, a analogia. maneira de agir, sim, as suas Yeah. ideologias, tudo. Então, eu consegui colocar uma composição de um tipo de mindset de uma idade, numa parte da música, e noutra parte colocar um mindset completamente diferente e acredito mais maduro, que é uma mistura um pouco estranha, pelo menos para mim. Estás a Certo. ver? Yeah. Eu Yeah. acredito Yeah. que o pessoal vai notar essa cena quando eu tirar o álbum. Eu estou prestes a tirar o álbum, né? O Caixa Azul. E o pessoal vai conseguir notar isso. Porque há muita música que eu fiz, por exemplo, em 2021, 2022, que acredito serem potencialmente boas. E o pessoal vai pensar que é algo super, super recente, quando na verdade foi feito há muito tempo. E aliás, muitas das músicas que eu tirei ao longo desse período são músicas que eu já fiz há bastante tempo. Tipo, como é que alguém consegue a participação do Suarito? Tens que sentir, tens que ser amigo, como Brother, é que funciona? eu nesse ponto costumo ser muito straight, sem dar muitas voltas. Uh, Geralmente, quando se tratam de participações, eu acredito que participações servem para agregar a nós e a outra pessoa alguma coisa. Isso vai depender muito do tipo de coisa que eu estou à procura para me ser agregada e do tipo de coisa que a pessoa, né, está à procura em mim
para que eu agregue. Então, eu acredito que para bons entendedores, meia palavra basta. E eu não estou, por exemplo, a falar de valores monetários ou epá, enfim, o que disseste, eu preciso de sentir a cena, né, da outra pessoa para conseguir ter aquele connect rápido. Porque por mais que eu, imagina, por mais que seja uma pessoa bem próxima a mim, quiser, por exemplo, fazer uma música comigo, eu automaticamente desligo-me da minha pessoa, né, da minha pessoa e ativo o meu lado artístico. Se o meu lado artístico não coadunar com o lado artístico da outra pessoa, eu não consigo fazer nada. Qual foi o teu melhor feat? Estás a ver? E qual foi aquele que, epá, se pudesses, não farias? E essa parte não és obrigado a responder. Yeah. Essa pergunta é boa dura. Ahm, eu acho que um dos melhores feats que eu já fiz foi com a Felicia, que é o Pedaço de Céu. Mas estamos a falar de feats que já foram, já saíram, certo? Sim, claro, claro. São os que eu conheço. São os que eu Ah, conheço, ok. sim. Está na net. Yeah, 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 yeah. Acho que os feats, o melhor feat que eu já fiz até aqui foi, foi com a Felicia. Porque foi uma música que, de igual modo, eu já fiz há um bom tempo. Né? Yeah. O Pedaço de Céu eu fiz em 2019, só para teres noção. Gravei o vídeo promocional em 2021. Comecei o videoclipe em 2022. Não, não, desculpa. Desculpa. 2019 fiz a música. 2020 fiz o vídeo promocional. Comecei a gravar o videoclipe em 2021. Terminei de gravar o vídeo em 2022 e lancei em 2022. Yeah. Olha, Então, yeah. E aquele que que eu não faria? talvez que não farias. Epá, bro, não sei. Ah, se bem, Acho que até aqui. não vou te pôr essa carga. Não vou pôr essa carga. Olha, assim, posso dizer que eu curti bué do Linda, grande, man, grande composição mesmo, grande Thanks. composição. Até um gajo que é velho, senta um grande dica, estás a ver? Curti bué da tua participação no Para do Mendes. Aham. Yeah, brada, tipo, caíste mesmo aí, a rapper, Yeah, brada, tipo, grande cena, estás a ver? Acho que a thanks, tua bro. presença compõe a cena, estás a ver? Yeah. Yeah, Posso dizer que thanks, são thanks. tipo, é a cena que eu senti de tudo aquilo que eu ouvi, porque eu ouvi as tuas participações, ouvi os teus singles, a solo, grande Mhm. cena, brada. Nah, Man, thanks, though. Thanks. quase a chegarmos na caixa azul, man, por que é que os teus videoclipes tu sobes para Tuga? Os brothers de Uh, Angola não estão a conseguir acompanhar o que tu queres. olha, eu sou muito pragmático e até certo ponto perfeccionista no que toca a visuais, né? E infelizmente isso é algo que não, é incontestável. Ainda, por exemplo, o pessoal de cá, né? Até há um tempo não tinha tanta, não diria até qualidade, né? Falaria mais acerca, por exemplo, das prestações de serviço. Estás a ver? Ah, nós queremos sempre ter aquele bom serviço com eficiência, que a pessoa consiga dizer, não, fogo, eu tive esse serviço e fui bem servido. Estás a ver? Fui bem servido. E infelizmente são cenas que não aconteciam cá até há uns tempos. Tanto é que o Linda foi o primeiro vídeo, depois do Melanina. O Melanina fiz em 2021, né? Fiz em 2021, mas o Linda, até aqui, né? Estamos em 2023. O Linda é o primeiro vídeo que eu fiz cá
E foi tipo top, 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 a sério. Mas foi porque eu tive em cima de absolutamente tudo. E é bem verdade que nos últimos tempos, principalmente artistas da nova geração, é muito difícil encontrar artistas que estão a 100% naquilo que é seu, tá a ver? Deixam sempre o trabalho para outrem e eu não gosto disso. Eu gosto de sentir que estou completamente envolvido com tudo aquilo que é o meu trabalho, tá a ver? Para que saia exato. E que se sair, por exemplo, algum erro, eu vou dizer não. Saiu o erro, mas eu tive presente. Eu sei que saiu assim por causa disto, disto, disto e daquilo. Tá a ver? E eu acho que é um mindset que muitos artistas da nova geração tinham que ter. Pois, então, o Linda foi o primeiro vídeo que eu fiz cá, depois de muito tempo, né? Depois de estar a fazer bons vídeos na Tuga, porque eu senti necessidade de poder mostrar que Angola também é capaz de fazer vídeos incríveis. E acredito que o Linda é o prenúncio de uma ótima qualidade. Acredito, e aliás, tem muita gente que quando viu, por exemplo, o spoiler, pensou que nem fosse cá, tá bem? Mas hoje já é possível fazer, hoje já é possível ter vídeos do género aqui com videomakers nacionais. Mas eu aconselho a estar completamente par e passo de tudo aquilo que for o processo do vídeo, mas absolutamente tudo. Caixa Azul. Sem dar muita Uhum, volta, bravo. Nós estamos à espera desse Mamba há muito tempo. O teu uhum, artigo que saiu na Bantu Man a falar uhum. sobre o cheirinho do EP, man, está a fazer bué tempo. Assim, Por o acaso que é que já tu nem é EP, podes. desculpa, o álbum. Yeah, Uhum. yeah, já evoluiu. Yeah, Brada, yeah. o que é que tu podes deixar aqui, em primeira mão, na Bantu Man, sobre o Caixa Azul? Um, Prontos, o Caixa Azul, como disse, já evoluiu, já não é um EP, é um álbum mesmo. Essa evolução por quê? Porque eu fiquei a pensar comigo mesmo e vi que já não estava já não estava no time de tirar um EP. Acredito que teria de tirar uma cena bem mais madura para fixar por completo aquilo que é o meu posicionamento como artista, principalmente em Angola. Eh, Dizer que o álbum já estava a 90%, mas houve um pequeno retrocesso, né? De 10%, porque é aquilo que começámos a falar no princípio, consoante vamos crescendo, vamos adquirindo outros tipos de ideias e tudo mais. E há algumas ideias que eu tinha no passado que já consegui eliminá-las, né? Porque eram ideias que iam completamente de maneira contrária a ideias ou a princípios que eu defendia, né? E se eu tirasse o álbum do jeito dentro daquele pensamento que eu tinha no passado, eh, eu podia causar uma controvérsia extremamente gigante. Estás a ver? Então, houve essa grande necessidade do retrocesso no álbum e uma reformulação dele para que o pessoal conseguisse, eh, conseguisse ver tudo aquilo que eu, como artista da nova geração, defendo. Estás a Top, ver? top, top. Então, houve essa Yeah. necessidade mesmo. Acho que Man, uma uh, novidade. não, eu posso perguntar, para você não pensar muito, além do Shalom, Aham, quem está no álbum como produção? produção. Tá o Castro Songs, né? Que produziu o Arrepios, porque algumas das músicas que eu já tirei vão constar no álbum. Tá o DJ Black Spiegel, né? Tá o DJ Black Spiegel. Ahm, Como disse, o álbum está a ser reformulado, então há algumas outras produções de outros producers que, por não estarem ainda totalmente completas, né?
não posso aqui dizer, mas depois de estar, acho que consigo dizer, mas tá, neste momento é mesmo Shalom Beats, o Castro Songs, DJ Black Spiegel e o. Ai meu Deus, estou-me a esquecer aqui de nomes. O Price, Mr. Price. Yeah. Ok, ok. Yeah, yeah. Participações vocais. Participações vocais. Toy Toy. Chelsea Dinorad. Quem mais seria? Quem mais seria? Acho que. Olha, a Felicia, né? Que já participou do Pedaço de Céu. Também é uma música que vai constar no álbum. E acho que as outras. Vou preferir ainda não dizer. Para ser completamente surpresa, yeah. Mas eu vou estar a fazer posts acerca disso. Yeah. Assim, numa perspectiva real da situação, Uhum. estamos em agosto, podemos esperar o álbum para quando? Eu por acaso não gosto muito de dar datas, porque Previsões, previsões, brada, previsões. o álbum, Esse ano ainda? não, sem sombra de dúvidas, sairá esse ano. Sairá esse ano. Com toda a Ok, certeza vai sair ok, esse ano. Yeah. ok. Mas, como Eh, sabe, o álbum é fruto, requer muito, mas muito, muito, muito investimento. Muito investimento. Principalmente eu cá tenho na nossa noção disso. realidade. Yeah, yeah. Cá na nossa realidade, álbum é uma cena que requer muito investimento. Então, é uma cena que deve ser feita com muita calma, muita cautela, mas que sai esse ano, sai esse ano. Ok, tenho plena noção e respeito muito isso. Brada, Yeah. o selo da label ainda é da Clé ou já mudamos? O selo da label, que nesse caso, label que faz o quê? Distribuição. Pronto, sei que a eh, distribuição está com a Universal, né? uhum, uhum, uhum. Yeah. E quem é que vai assinar como. Ainda estás na Clé? Quem vai assinar? Vai ser independente? Vai ser associado à Clé, o álbum? O álbum, imagina, eu tenho uma parceria neste momento com a Clé, né? Então, o álbum vai ser assinado tanto pela minha label quanto pela label Clé, porque até onde cheguei, a trajetória foi eh, com muito gás pela Clé, percebes? Mas em prol da parceria que nós temos agora. Então, nada mais justo do que ter em, em, o álbum tanto nesses dois lados, né? Eu tenho a minha label nesse momento que é a Karang Music, né? Então não tinha como os dois selos não constarem, porque a Clé deu um bom gás nessa cena. Ok. Deu bom gás As nessa duas, cena. e as duas labels estão a investir no álbum ou o dinheiro só está a sair de um lado? Não, as duas labels estão a investir no álbum. Oh, calma, oh, calma, oh, calma. Yeah. Brada, olha, sei que vai estar em Lisboa a tocar nesses dias, estás a Uhum, ver? uhum. Yeah, chega. Brada, já ganhaste um fã novo, estás a ver? Já te admirava como artista, estás a ver? Curto bué, tipo, quando o pessoal novo está bem organizado, estás a ver? Uhum, Porque é bué uhum, fácil, tipo, tudo aquilo que vocês vivem, toda aquela fama que vem desde as redes sociais, é um gajo bonito, que viaja, o veste fixe, tipo, uhum. facilmente nos perdemos nessas merdas todas, estás a ver? Então, tipo, Exatamente. Yeah. pelo que eu falo com Bruno Diniz, pelo que eu vejo, parece ser um puto sério e tenho noção Uhum, que essa vai ser a primeira de muitas entrevistas e espero que assim que tiveres uma data para o álbum fechada que possas declarar antes de pôr em qualquer sítio, já uhum, sabes, né? uhum. Dás um toque Não, aqui já e tenho o estamos contacto e vou juntos. fazer, sem sombra de dúvida, vou fazer isso na boa. E desde já agradecer imenso por essa entrevista, foi bem agradável. Eu não consigo ser tão aberto com as minhas ideologias no que toca a entrevistas, mas aqui foi bem chill, gostei da cena, foi fixe.